de começar a falar sobre Rabi, vocês lembram qual é a cor do convite que eu enviei para vocês para o culto de hoje? Pode falar. Quem lembra? É vermelho. Vermelho. Isso aí, não é à toa. E aí, antes de eu começar a falar sobre o vermelho especificamente, eu quero fazer um jogo com vocês, tá? Eu vou falar o nome de uma cor e vocês me digam ou escrevam o que essa cor significa para vocês, tá? Não fale sobre a história da cor para vocês, senão a gente não vai sair daqui para o almoço, tá? O amarelo me lembra de um tempo em que eu andava livre pelos campos. Não vai dar tempo hoje para isso, certo? E falar de um temático assim, ele demanda mais tempo para a gente refletir. Agora, bora. Já que eu dei o tom, né? Amarelo. Sol. O sol que nos aquece. Verde. Dia de sol. Dia de sol, verde também? Não. Verde é natureza. Natureza, para a gente ficar no tema, floresta, árvore, estamos no tema, né? Sol, floresta, Ieda, esperança, azul. Céu, ó, gente, tá temática hoje, né? Mar, David estava com saudade. Horizonte, azul. Quem mais falta? Laranja. Deserto, fogo. Eu lembro de laranja, da fruta mesmo. Sol também, pôr do sol. Olha só, que lindo. Então, a cor que... Mamãe está dizendo que lilás é a cor dela. Lilás, a cor dela. Isso aí. Roxo, lilás. Lembra também muitas coisas, né? Se quiserem dizer aí para vocês o que lilás roxo significa, também podem colocar no chat. Vermelho. Por último, por fim, vermelho. O que vermelho significa para vocês? Lembra vocês? Amor, sangue. Eu vou contar para vocês um pouquinho a história do vermelho. Se começar pela história do vermelho para parar em Rabi, onde é que a gente vai parar? Acho que a gente vai sair daqui de meio-dia, né? Mas só dor. Só rapidamente para a gente situar um pouquinho o nosso vermelho. Vermelho, junto com o preto e o branco, é uma das cores mais antigas manipulada pelas pessoas. Então, já há mais ou menos 35 mil anos, os seres humanos já usavam o vermelho, já manipulavam o vermelho, desde para pintar, né? Fazer as inscrições rupestres, talvez até antes disso, mas também para tintura de tecido para suas vestes. Então, o preto, né? o claro e o vermelho, então, como das cores mais vibrantes, já é uma das mais antigas usada para produção, para fabricação de tecido. Algumas vezes, inicialmente foi usada a partir de raiz de plantas, aí depois os romanos, por exemplo, usavam de uma conchinha encontrada ali no Mediterrâneo, e mais tarde ainda, também os romanos começaram a usar de uma ova, o vinho de um passarinho, então era um vermelho muito raro e muito cintilante. E é o carmim, que é um vermelho bem cintilante, que era usada, por exemplo, pelos sacerdotes, né? Sabe aquele vermelho que os cardeais usam, que o Papa usa? Vem dessa época. Era um vermelho que se separava do vermelho que era usado pelo povo comum, que era daquele da casquinha da ostra do mar, né? Que era um vermelho mais opaco, um vermelho mais terroso. Então, o vermelho, ele é muito, desde a antiguidade, ele está vinculado com
sangue e fogo, né? E são elementos, são reconhecidamente e simbolicamente atrelados à guerra e ao poder, né? Então, vocês imaginam que a cor das roupas dos soldados romanos, das lideranças romanas, eram todas vermelhas. Mas já antes disso, sacerdotes, sacerdotisas, reis usavam vermelho como símbolo de poder e de autoridade, né? Foi dito, algumas pessoas falaram, né? Lembrando de fogo, de sangue, o vermelho como símbolo lembra até hoje isso, assim, nos lembra para atenção, o sinal de trânsito vermelho, atenção a algo que chama a gente naquilo que está no nosso maior instinto, né? Imaginam antes, quando os povos ainda andavam por aí, o fogo era símbolo de vida, né? Protegendo dos animais, preparando o alimento, iluminando e aquecendo, né? E não é à toa, então, que o vermelho também pode ser reconhecido como um dos símbolos da nossa heroína. Vocês lembram onde é que vermelho aparece na história de Raabe? Acho que na fita em que ela teve que colocar na janela. É isso aí, né? É ali que aparece o vermelho na história de Raabe. A gente vai voltar a ele daqui a pouquinho. O nome Raabe significa ampla, plena. Em si só já é poderoso, né? Imaginar uma mulher que é ampla, que é plena. A história de Raabe, ela se encontra com a história do povo quando da investida do grupo de Josué em Jericó. Quem está participando do estudo bíblico vai lembrar que aqui a gente está tratando de uma história que tem uma teologia por trás, não necessariamente uma história com H, né? E para quem não está participando do estudo bíblico, fica aí uma dica para seguir nos próximos capítulos do estudo bíblico, que está bem interessante. Então, dentro da história do povo retratada na Bíblia, a gente pode encontrar a história de Raabe lá em Josué capítulo 2. Se vocês estão com a Bíblia aí, abram lá e podem ir acompanhando com a gente e marquem também para ler a história toda depois. Eu vou fazer um resumão, tá, gente? Para nos ajudar a entender um pouquinho. Então, quando o povo de Josué está chegando àquela região, é que a história de Raabe se encontra com a história desse grupo. Quem era Raabe? O que nós sabemos sobre ela? A família dela era pobre, morava fora da cidade, nos campos, e produzia canas de linha. Raabe vivia na cidade, junto às muralhas da cidade, né? Era sua casa que também era uma hospedaria, e não é um hotel como a gente imagina hoje, é uma hospedaria simples, na qual ela também era e trabalhava como prostituta. Quando os 2 espias são mandados por Josué para a cidade, que melhor lugar para eles ir do que no lugar onde circulavam os poderosos dentre o povo, né? Na hospedaria, por onde vinham os comerciantes e tal, e também um espaço de prostituição, onde Raabe ouvia os homens falando abertamente sobre negócios, sobre guerras e tal. Para quem assistiu a série lá da Record, isso dá uma ideia mais clara também sobre o que tudo acontecia lá. Quando os espias chegam, então eles vão procurar esse espaço, né? Esse lugar, e lá eles ficam. O rei de Jericó ouviu falar que os espias estavam lá e não teve dúvida também de onde procurar. Que o rei também sabia que aquele era um lugar estratégico, um lugar onde ele mesmo procuraria informações. Quando os guardas do rei chegam, eles perguntam justamente pelos espias. Raabe os esconde e manda os guardas dar uma informação errada. Eles até estiveram aqui, mas já foram. Vão atrás dele, que é capaz de vocês encontrarem eles lá fora ainda. Quando os guardas vão embora, Raabe conversa com os espias e faz com que eles prometam. Quando vocês... Ela não põe em dúvida, ela reconhece o poder de Deus. Ela reconhece que sabe que o poder de Deus, a forma como o poder de Deus já se manifestou junto a esse grupo, e ela reconhece isso,
ela dá um testemunho de fé, uma afirmação de fé nesse texto, e faz com que os espias prometessem que quando eles invadirem a cidade, que ela e a sua família serão poupados. Eles aceitam o acordo proposto por Raabe, então ela os ajuda a descer pela janela, e eles dizem, quando nós voltarmos, então, recolha sua família na sua casa, e vamos ver lá no versículo 21, do capítulo 2, diz assim, assim, elas os despediram, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. O cordão vermelho, então, indicava que aquela casa estava marcada. Naquela casa ocorreu a salvação dos espias e aquela casa seria poupada. Posteriormente, a gente ouve falar de novo sobre Raabe lá em Mateus 1, na genealogia de Jesus. Então, ela é a segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus e diz assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe encontra um espaço junto daquele grupo e constitui família. Ela tem uma nova chance de viver uma história diferente, né? Uma história que veio a ser tão importante a se manifestar na genealogia do próprio Jesus, o nosso Salvador, com o nome dela lá. E sobre o que isso significa nós já conversamos, né? Raabe tem que tomar uma decisão difícil. Quando ela toma essa decisão, todo o povo de Jericó sofre as consequências, a sua família sofre as consequências da sua decisão, e o grupo de Josué também tem consequência dessa decisão, né? Ela diz, quando conversa com os espias, que todo o povo de Jericó estava com medo. E o que ela faria então? Ela entregaria o seu próprio povo ou ela entregaria os espias para as autoridades? Ela teve a oportunidade de tomar essa decisão. E não deve ter sido uma decisão fácil, gente. Imagina. Você vai entregar todo o seu povo ou você entrega aqueles homens e a possibilidade de ter uma vida diferente? Então, ela teve que tomar uma decisão que mudou não só a sua história, mudou a história do seu povo e daquele povo que ela sequer conhecia, ela só tinha ouvido falar sobre o poder de seu Deus, né? E eu fiquei pensando o que é que a gente faz antes de tomar uma decisão difícil. O que é que você faz? E eu não tô falando daquela decisão assim, ó, vou começar a dieta hoje ou segunda. Por mais difícil que essa decisão seja, às vezes, né? Eu sei, às vezes é difícil. Normalmente a minha decisão fica para segunda. Às vezes também as decisões cotidianas, decisões que parecem ser pequenas, também são difíceis de ser tomadas dependendo do momento da vida em que a gente está passando, né? Especialmente quando a gente está mais frágil, quando a gente está mais sensível, quando a vida em si anda pesada, até as decisões mais pequenas demandam da gente um esforço muito grande e tomam tempo e consomem a gente muito, né? Tanto mais aquelas decisões grandes, aquelas decisões que mudam a vida da gente. Eu tenho potencial de mudar a vida da gente, tenho potencial às vezes de mudar a vida de outras pessoas. Aquelas decisões que às vezes fazem a gente congelar. E agora? O que eu faço? A gente fica com a sensação de que a gente está andando para lá e para cá, andando em círculos e não sabe o que fazer. Que decisão tomar? O que fazer diante dessas situações? Como pessoas cristãs que nós somos, nós temos a possibilidade de nos colocarmos com as nossas decisões diante de Deus. E ter a possibilidade de que essas decisões sejam inspiradas por esse Deus. Por mais difíceis que sejam as decisões, nós podemos sempre colocar os nossos joelhos no chão, nessa expressão de
oração e pedir orientação de Deus. Por onde andar, que decisão tomar, o que fazer. O nosso Deus vem através de nós com o sopro do Espírito Santo e nos orienta. Podemos orar, pedir sim orientação do nosso Deus, tomar o nosso tempo e aguardar a resposta. A resposta sempre vem. Às vezes de forma avassaladora, às vezes de forma mais singela, mas a resposta sempre vem. Raabe não teve muito tempo para pensar, para decidir. Os espias vieram e ela teve que decidir. Ainda assim, ela foi inspirada por Deus. E nós sabemos disso porque o nome dela foi parar na genealogia do Cristo. A sua ação teve como consequência, como eu já disse, a vida dos espias, a vida da sua família, a vitória do seu povo, do povo de Israel, né, do grupo de Josué, mas também teve como consequência a destruição do seu próprio povo, de todas as pessoas que viviam em Jericó. As nossas escolhas têm consequências e nem sempre essas consequências vão ser boas para todo mundo. Pode não ser fácil, assim como com certeza não foi fácil para Raabe. Agora, gente querida, quando as nossas decisões são tomadas e vêm depois de oração e de entrega confiante a Deus, nós encontramos conforto na sua presença e na certeza de que nós não estamos sós naquilo que nos foi decidido, que foi feito. Nos sentimos e podemos nos sentir fortalecidas e fortalecidos para suportarmos quaisquer forem as consequências das decisões que nós tomamos. A história de Raabe também nos fala de fé, de coragem e de esperança. E daí eu vou usar o cordão vermelho como símbolo. Deixa eu vou pegar o meu aqui, que eu até trancei um. Vocês já viram no convite, né? O meu cordão vermelho. Esse cordão vermelho, né, o laço vermelho, eu fiquei imaginando mais uma corda grande, que num murão grande pudesse ser visto de longe, né? Ele é um símbolo, sim, da coragem, né, do testemunho de fé de Raabe, mas para mim também, nessa semana, serve e me fala sobre esperança. A gente lembra que eu falei, né, sobre o significado da cor vermelha: sangue, fogo, guerra, poder, vida e morte. Na história de Raabe, a corda, o laço, a fita vermelha na janela é vida. Vida para os espias, vida para a família de Raabe, protegida naquela casa e marcada pela corda vermelha na janela. Essa corda vermelha significa sinal de vida também para todas as pessoas envolvidas e também proteção para elas, mas também, como eu disse, sinal de esperança para mim. Quando Raabe decide ouvir os espias e colocar a corda na janela, a corda vermelha na janela, Raabe está colocando a sua esperança no Deus dos hebreus, que ela não conhecia direito, só tinha ouvido falar. Não quer dizer que ela não tenha ficado apreensiva. Vocês imaginem, ela e toda essa família lá dentro, dependendo da palavra de dois estranhos e de uma corda vermelha na janela. Né? Será que eles cumpririam mesmo a promessa que eles fizeram? Ela não os conhecia. Será que o Deus dos hebreus acolheria essa família mesmo? Mesmo com as dúvidas, o cordão vermelho permaneceu na janela da casa de Raabe. Vermelho é chama que arde, dando esperança e proteção na noite escura. É sangue que corre pelas nossas veias, é vida que pulsa. Vermelho é o fogo que desce sobre os discípulos, como lemos em Atos. Vermelho é o sangue do próprio Cristo. Raabe confessa sua fé no Deus dos hebreus e coloca sua esperança nele. Nós colocamos a nossa fé no Deus vivo que se fez
carne e sangue para a nossa redenção, que teve o seu sangue vermelho vertido para a nossa salvação. Como pessoas cristãs, nós colocamos nossa vida, nossa esperança no Cristo. A gente sabe que momentos difíceis, momentos de decisão, momentos de despedida, de angústia, são partes da nossa vida. Nós não estamos isentas disso. Nós não estamos isentos de dor. Ainda assim, a força, a coragem e a fé de Raabe podem nos inspirar a tomar decisões diante de todas essas situações. Podem dar esperança. E vamos falar a verdade, a gente está carente demais de esperança, né? Nosso mundo está carente de esperança. O nosso povo brasileiro está carente de esperança. Eu estou carente de esperança. Eu quero convidar vocês hoje, amanhã e depois de amanhã, a nós lançarmos laços, cordas, fios vermelhos de vida, de fé e de esperança nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa sociedade, no mundo. Como gesto bem concreto disso, eu quero convidar vocês, e acho que dessa o Jorge vai gostar, convidar vocês a prepararem na sua casa, em algum lugar visível, de alguma forma, um laço, uma fita, um cordão vermelho. Quero que vocês produzam, que vocês escolham, que vocês preparem, separem, organizem algo aí na sua casa. Eu trancei que eu gosto de eu estou treinando para os cabelos das meninas, uma trança vermelha de um tecido que eu tinha aqui. Não era nem sequer brilhoso, né? Igual o dos cardeais, é mais a terra da cor do povo. Eu quero que vocês escolham de algo que vocês tenham na sua casa ou não. Separem um fio vermelho e tenham perto de vocês, num lugar que vocês vejam, num lugar que vocês consigam pegar quando a esperança estiver frágil na sua vida. Quero que vocês tenham fácil de vocês quando vocês possam pegar nos momentos difíceis na mão e fazer a sua oração. Vocês possam pegar e pedir: tá difícil aqui, me dá esperança. Tá difícil aqui, me dá orientação. Tá difícil aqui, me dá fé. Tá difícil daqui, me dá seu socorro. David disse que vai fazer tranças vermelhas no seu cabelo e assim espalhar o vermelho da esperança por onde ele andar. Isso é o que digo, né? Tenham laços vermelhos como esse gesto bem concreto, porque a gente sabe como isso pode ser importante para a gente. E recorram a isso quando a vida estiver difícil. Estenda laços de esperança em meio à dor, às divisões. Estenda laços de esperança em meio a dúvidas. Estenda laços de esperança em meio ao caos. E agora a gente sabe que a gente só pode estender para fora quando a gente tem isso aqui dentro. Por isso, tenha a mão. Tenha a mão. E que os laços de esperança sejam para você instrumento de esperança, coragem e fé, como foi para Raabe. Que o nosso Deus, cheio de bondade, misericórdia, seja com você, apontando caminhos por onde você deve andar, com esperança, coragem e fé.